Graças a paz, amados. Bom, hoje é dia 7 de março de 2021. Infelizmente, estamos passando aí por mais um período onde foi necessário, a pedido do governador, a pedido do prefeito, fecharmos o templo, mas isso não nos impede de meditarmos na palavra de Deus, isso não nos impede de cultuarmos ao Senhor. E eu quero compartilhar contigo uma palavra, uma meditação na palavra de Deus, e eu queria que você parasse agora tudo e se alimentasse, meditasse naquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao verso 4, que diz o seguinte: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Eu queria ler também contigo um outro texto que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora sim no capítulo 4, no verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, que diz: Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Queria compartilhar contigo esses dois textos e gostaria de começar essa mensagem dizendo que todo momento, por mais caótico, por mais difícil que seja na vida de um servo de Deus, ele sempre irá redundar em bênção. Todo momento. Estamos vivendo um momento difícil. Estamos vivendo dias dificílimos. Cada um de nós, cada uma das nossas famílias tem enfrentado esses dias de uma maneira diferente. Alguns com muitos problemas, outros com pouco menos de problemas, mas de fato todos nós estamos vivendo um momento muito difícil. O texto escrito por Tiago, ele nos traz um estímulo aos crentes que estavam sendo perseguidos pela sua fé. Aqueles crentes estavam perdendo absolutamente tudo que eles tinham. Eles estavam perdendo as suas propriedades, eles estavam perdendo seus empregos, eles estavam perdendo a estabilidade. A perseguição naqueles dias era tão terrível que muitos tiveram de deixar tudo para salvar a própria vida. Outros foram pegos, presos, condenados e mortos por conta da sua fé. E Tiago, ele estimula aqueles irmãos a olhar para aquilo tudo, a olhar para aqueles problemas, a olhar para aquele momento dificílimo em que viviam e se alegrar. Não era para se desesperar, não era para se inquietar, não era para ficarem reclamando da própria sorte ou, quem sabe, até procurar alguém para culpar. Não era para eles se tornarem pessoas amargas, entristecidas, de mal com a vida, de mal com Deus. Tiago está dizendo para que eles se alegrassem com tudo aquilo. E ele traz a recordação, lembra aqueles irmãos, aquela igreja, que aquela tempestade, aqueles problemas, eles se transformariam em bênção. E Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz sobre a bênção dos ventos contrários na vida dos servos de Deus. Ele fala sobre os problemas, as adversidades, as tribulações, como bênçãos enviadas por Deus. E ele começa dizendo aquele texto: por isso não desanimamos.
Quando Paulo diz aqui por isso, ele está dizendo por esta causa. Aqui Paulo nos apresenta uma causa para não desanimarmos. E que causa é essa? Qual é a causa que o apóstolo aponta? Se nós observarmos aí, Paulo ele diz no verso 14 do capítulo 4, temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Então Paulo está dizendo qual é a causa. Por que Paulo fala, por isso não desanimamos? Qual é essa causa? A causa é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Meu querido, minha irmã, meu irmão, essa é a maior promessa que nós temos. E essa promessa ela está acima de qualquer outro problema que nós possamos enfrentar. O fato de Paulo escrever para não desanimarmos é porque seremos ressuscitados como Cristo foi. A morte não poderá nos deter. A sepultura não será o nosso fim último. E Paulo ele continua dizendo, por esta causa não desanimem, mesmo que o homem físico de vocês se corrompa, ou seja, mesmo que venham as piores tribulações, mesmo que venham angústias terríveis, mesmo que venham perseguições, mesmo que os vales sombrios venham, mesmo que a escassez lhe abata, mesmo que tudo que você lutou para construir pareça estar ruindo, ainda que o inferno se levante contra você, em Deus, o homem espiritual em vocês se renovará dia após dia. E ele diz, porque essa tribulação, embora não pareça findar, não pareça chegar ao fim, embora essa tribulação pareça, e de fato é muito difícil, parece ser algo que não vai terminar nunca, ele diz, ela é leve e momentânea. Ela é possível de suportar e ela certamente é passageira. E Paulo diz que essa tribulação, que essa angústia, que as perseguições, ela vai trazer uma produção, ela vai produzir frutos, ela trará os seus frutos. Então nós precisamos entender que os momentos difíceis que nos abatem, que as lutas que nós enfrentamos, elas não vêm apenas por vir, mas elas têm propósito específico. E o fruto que ela traz é um fruto para a eternidade. É um fruto glorioso, é algo inimaginável, incomparável. Meu querido, minha irmã, meu irmão, ela é maior que qualquer riqueza que nós possamos alcançar. Ela é maior do que qualquer glória, qualquer reconhecimento que essa terra pode nos dar. Ela é eterna, ela é incomparável. Muitas vezes nós ficamos apegados tanto a esse mundo, estamos com os olhos tanto nas coisas dessa terra, que quando as tribulações vêm, momentos difíceis vêm, como esses que nós estamos vivendo, essas lutas que nós temos vivido nesses dias, os riscos que nós estamos correndo da nossa saúde, os riscos de perdermos emprego, o risco de uma recessão no nosso país, o risco daquilo que nós trabalhamos tanto para conquistar e ir por água abaixo. Às vezes nós ficamos tão presos a essas coisas que nós nos esquecemos que na verdade nós estamos aqui só de passagem, nós temos um lar eterno. E todas essas tribulações elas estão produzindo em nós algo para a eternidade. Então quando Deus manda esses ventos fortes, quando Deus envia essas tempestades onde tudo parece que vai se perder, nós precisamos lembrar, trazer à nossa memória que Deus está no controle. E Deus, além de estar no controle, Ele trabalha ao nosso favor. Deus trabalha ao teu favor. Deus não trabalha contra você. Ele trabalha ao teu favor. 2 Coríntios, capítulo 4 ao 18, ele vai nos mostrar isso. Ele vai nos mostrar essa realidade.
E Paulo ainda continua dizendo no verso 18: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Nós precisamos, sobretudo nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, estar com os nossos olhos naquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós focarmos nas notícias más, se nós focarmos na luta política ao nosso redor, se nós focarmos apenas no problema que nós estamos passando, nós iremos sucumbir, nós vamos nos desanimar, nós vamos nos frustrar, nós vamos adoecer mentalmente, nós vamos ficar demasiadamente preocupados, nós vamos dormir mal, vamos nos alimentar mal. E nós precisamos olhar para a palavra, olhar para a Bíblia, trazermos para nós, para o nosso coração, as recomendações da palavra. E que a palavra diz, Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer àqueles irmãos: olhem para o Senhor, não fiquem olhando para aquilo que é apenas visível, naquilo que os olhos de vocês alcançam. Então não fique olhando para as notícias ruins apenas, não se atemorize com isso, não fique olhando para os índices econômicos, para aquilo que está acontecendo, não fique demasiadamente preocupado com os erros dos nossos líderes políticos, mas olhe para aquilo que realmente importa, nos elementos que não são vistos. Que elementos esses que não são vistos a olhos humanos? Paulo está falando aqui daquilo que é celestial, daquilo que transcende a realidade humana, daquilo que é o mais importante, embora não seja palpável agora, mas é real, é verdadeiro. As coisas celestiais. As coisas celestiais são as que mais importam, são as que realmente importam. Nós podemos construir impérios, nós podemos gastar toda a nossa energia em coisas, nós podemos inventar coisas, podemos colocar o nosso nome no hall dos famosos, mas nada disso importa, porque tudo isso é passageiro, a vida está passando diante de nós. E tudo passa tão rápido, nós acabamos de começar um ano e nós já estamos no 7º dia do 3º mês desse novo ano. Tudo passa rápido demais. E onde os nossos olhos devem estar? Onde a nossa esperança deve estar? A nossa esperança deve estar no Senhor. Os nossos objetivos maiores devem estar no Senhor. Toda a nossa força deve ser empregada naquilo que é do Senhor, para a glória dEle, para o louvor dEle. Porque se nós mudarmos essa realidade, se nós trocarmos o melhor pelo mais ou menos, nós vamos certamente nos frustrar. Nós vamos ser pegos de surpresa. Nós vamos ficar desiludidos, entristecidos, abatidos, porque tudo isso passará. Mas quando os nossos olhos estão no lugar certo, a nossa esperança está no lugar certo, a nossa esperança está naquilo que é eterno e real. E Paulo continua aqui dizendo: pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Olhe para aquilo que é eterno, se encha do eterno, se encha do Senhor. Aproveite os dias difíceis que nós estamos vivendo e aprofunde a sua vida no Senhor. Aprofunde a sua vida na palavra de Deus, aprofunde a sua vida numa vida de oração, de busca do Senhor, de entrega ao Senhor. É momento de refletirmos sobre a nossa própria existência. É momento de refletirmos sobre as nossas decisões, sobre como temos levado a nossa vida, sobre o que realmente importa para nós. Nós precisamos observar a palavra. Se você for comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 30, verso 31. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer?
que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus está ensinando aqui seus discípulos: não se preocupem, não fiquem preocupados, não fiquem atemorizados, não percam a sua paz, porque Deus sabe o que você precisa. Deus conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas limitações, Ele sabe. E Jesus continua dizendo no verso 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está nos ensinando aqui que o primeiro lugar da nossa vida, a primeira busca, a mais importante, a número 1, a que nós devemos mais perseguir é o reino dele, é a vontade dele, é cumprirmos os desejos dele, é conhecermos a ele, é nos entregarmos a ele, é empreendermos todo o nosso esforço para as coisas dele. Entendemos que mesmo não estando no ministério em tempo integral, aquilo que nós fazemos lá fora, no nosso trabalho, na nossa comunidade, deve ser feita como para ele, não para os homens. Ele deve estar no pedestal mais alto. Ele deve ser o primeiro lugar de tudo. Ele deve estar, de fato, no centro da nossa vida, do nosso coração. Nós vivemos um momento de inversões de valores, amados. As pessoas têm buscado mais encherem-se para si, de trazerem benefícios para si, estão em busca dos seus sonhos, dos seus desejos e fazem tudo. Perdem a família em nome disso, perdem a paz em nome disso, perdem a saúde em nome disso, buscando seus próprios interesses, as suas vontades. Mas o Evangelho de Cristo, ele nos leva à contramão dessa realidade do nosso tempo. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça desse reino. E ele continua dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aí nós precisamos ir para o contexto. Aqui nós estamos vendo Jesus falando sobre os pássaros que são alimentados, sobre as ervas do campo, as flores que são vestidas, sobre tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que você precisa quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. Deus cuida dos seus. Deus zela pelos seus. E Jesus termina aqui esse capítulo 6 dizendo: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Jesus está nos chamando a viver o hoje. Quantas pessoas não vivem o hoje, né? Vivem presas no ontem, arrependidas do que não fizeram, das decisões que tomaram, arrependidas de tantas coisas, e vivem com os olhos lá na frente, dizendo: não, se um dia as coisas vão melhorar. Vivo hoje, vivo agora. Deixe que o amanhã traga o seu próprio dia mal amanhã e nós vamos resolver o amanhã. Vivo hoje, e o hoje deve ser vivido para o Senhor, para o reino dele, para a glória dele. Então quero finalizar essa meditação lembrando novamente do que Tiago disse. Considerem, verso 2 de Tiago, considerem motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. A luta que nós temos enfrentado, a luta que você tem enfrentado, ela tem objetivos claros. Ela tem o objetivo de trabalhar o seu coração,
de mudar a sua vida, de produzir em você uma fé perseverante, uma fé inabalável naquele que é poderoso. Essa luta, ela tem um papel de aperfeiçoar você. Então se alegre, chore aos pés do Senhor. Clame a Ele, busque a Ele e peça a Ele: Senhor, muda a minha vida, me ajuda a tomar as decisões certas, me ajuda a viver da forma com que o Senhor deseja. Que em nome de Jesus essa palavra possa impactar o seu coração e possa te levar a não se desesperar mais, a não lamentar mais, mas olhar para as circunstâncias ao seu redor com os olhos da fé, lembrando que Deus controla todas as coisas, nada foge do controle dele, e Ele está nos lapidando, Ele está nos transformando, Ele está nos melhorando. Que Deus abençoe você. Quero orar contigo. Senhor, eu oro por essa vida que nesse momento ouve essa palavra. Eu rogo a Ti, ó Deus de graça e de amor, que o Teu Espírito, de uma forma poderosa, possa trabalhar nesse coração. Possa trazer, ó Deus, um momento de reflexão profunda e sincera de como temos enfrentado esses dias. Que traga também sobre nós um momento de reflexão profunda e sincera a respeito de onde está a nossa fé e a nossa confiança. Se temos nos desesperado de forma demasiada, se temos nos preocupado demais e nos esquecemos que o Senhor governa todas as coisas, se temos deixado de confiar no braço do Senhor e temos tentado lutar com as nossas forças, ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Ajuda esse irmão, essa irmã que ouve, para que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios de força, de vigor, lembrando, ó Pai, que o Senhor governa todas as coisas e que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. E que o Senhor trabalhar ao nosso favor não significa que o Senhor nos livrará dos problemas, mas muitas vezes o Senhor nos levará para o centro dos problemas, para nos lapidar. O Senhor enviará ventos fortes e contrários para nos transformar, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para o lugar certo. Nos ajuda a termos a esperança depositada no lugar certo e que o nome do Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos por essas lutas e tribulações e que possamos sair vitoriosos para a glória do Senhor, transformados, amadurecidos, crescidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra fique marcada no seu coração. Um abraço, fica na paz.